Oi meninas, oi meninos, vamos para mais uma aula. Na aula de hoje eu vou produzir juntamente com vocês a nossa massa de chocolate. Eu já trouxe aqui para vocês no canal uma versão de massa branca amanteigada feita na batedeira. Já trouxe também uma massa branca chiffon, porque é a base de óleo, feita no liquidificador. E hoje eu vou trazer uma massa de chocolate amanteigada produzida na batedeira. Então, vamos lá. Para começar aqui a nossa produção, eu já separei todos os ingredientes e vou deixar para vocês aqui na descrição as quantidades certinhas, tá? Então, quando terminar essa aula, você acessa aqui a descrição, que vai ter todos esses ingredientes aqui para vocês. Mas, antes de começar a fazer a nossa massinha de chocolate, eu vou fazer a nossa calda, tá? Pra tá regando aí os nossos mini bolos. Aqui eu tenho uma panela e tenho uma medida de açúcar. Aqui eu tô usando açúcar refinado, pode ser o cristal também, tá bom? Não vai fazer diferença, só não pode ser o açúcar impalpável. Tem que ser o refinado ou o cristal. Aqui eu tô usando o refinado. E, meninas, eu quero deixar aqui uma diquinha muito importante para vocês a respeito da nossa calda neutra. Existem vários tipos de calda, né? Hoje em dia disponível na confeitaria, você pode estar testando, mas como o nosso curso aqui é de mini bolo voltado para festa, né? Para ocasiões assim que eles precisam ficar um tempo a mais ali na geladeira, até ser decorado, até você entregar para o seu cliente, a gente vai trabalhar com a calda neutra. Calda neutra significa que ela não vai alterar o sabor do seu bolo. Então, não se preocupem que a sua massa não vai ficar com gosto ruim, o seu bolo, né, o resultado final não vai ficar com gosto ruim, porque ela é uma calda neutra. Então, não vai alterar o sabor, tá bom? E o motivo da gente usar a calda neutra para fazer bolo decorado, que é o caso aqui do nosso curso, né, dos mini bolos, é porque elas têm uma durabilidade maior do que qualquer outra calda. Quem está fazendo principalmente para venda, precisa se preocupar com isso, tá? Porque o bolo, ele pode ficar... No caso aqui dos mini bolos, eles vão ficar no máximo de um dia para o outro na geladeira. Que é o tempo recomendado, você fazer pelo menos um dia antes e entregar no dia seguinte. Mas se você tem uma demanda muito grande de mini bolo para entregar num fim de semana, por exemplo... Você tem aí 10 mini bolos para entregar no fim de semana, você vai começar um pouquinho antes esse processo de produção. Então, você precisa garantir que durante esse processo de produção, o seu bolinho ele não vai estragar, não vai azedar, não vai chegar azedo na mesa do seu cliente. E por isso a gente usa e recomenda a calda neutra. A gente, que eu digo, é as confeiteiras, as professoras de confeitaria, tá bom? Então, eu vou estar usando aqui uma medida de açúcar. Gente, eu não pesei esse açúcar, porque é uma medida. Se você tá usando esse recipiente aqui que eu estou usando pro açúcar, você vai colocar 3 de água, tá? Depois leva pro fogo, espera ferver, desliga, sua calda tá pronta. Se você vai usar, por exemplo, esse recipiente de açúcar, são 3 de água. Então, a receita da calda neutra é uma medida de açúcar para 3 de água, tá bom? Se você usa esse recipiente maior ou esse aqui, ou vamos supor que você usa essa panelinha aqui cheia de açúcar, você vai simplesmente colocar ela com açúcar e 3 de água, tá bom? Então, a receita da calda é essa. Eu não vou colocar peso para vocês não se apegarem a peso, tá bom? Qualquer recipiente que você usar para fazer a calda vai dar certo. É um recipiente e 3 medidas de água, tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar aqui o açúcar, vou pegar a água e vou acrescentar aqui. Agora, nós vamos levar para o fogo e esperar essa misturinha aqui ferver. Você pode estar saborizando a sua calda, se você preferir, com cravo, ou canela, ou baunilha, ou umas raspinhas de limão. Você pode estar saborizando essa calda aqui, agora, nesse momento, antes de levar para o fogo, tá? Coloca aqui o sabor que você quer e leva para ferver. Porém, você tem que ter cuidado, porque tem clientes que não gostam de canela, de cravo, de limão.
Então, ela deixa de ser uma calda neutra, porque ela passa a ser saborizada. Então, se você tá fazendo para sua casa, para consumo próprio, ok, você fazer o teste saborizando a calda. Mas se você tá fazendo para vender, eu não recomendo que você saborize, porque eu, por exemplo, eu gosto de canela, mas só na finalização de algum doce. Se eu compro algum doce que eu não imagino que tem canela, e eu sinto o gosto de canela, não vai me agradar. Então, é melhor a gente não arriscar. Esse curso é voltado para as meninas que querem fazer bolo em casa, mas também querem fazer para vender. Então, eu sempre vou estar passando para vocês as dicas sobre venda, né? Sobre como produzir para vender. Por isso que a gente tá fazendo a calda neutra também, tá bom? Então, vou levar aqui pro fogo. Quando ferver, tá? Eu não vou mexer, tá, meninas? Ó, coloquei tudo aqui, essa panelinha, ela vai ao fogo. Vou levar isso aqui para o fogo baixo e vou deixar lá esperar ferver. Você não vai mexer, não vai fazer nada aqui. Leva pra lá. Quando estiver fervendo, desliga e a gente vai utilizar ela fria, 100% fria. A gente não usa para fazer bolo calda quente, massa quente, recheio quente. É tudo 100% frio. Por quê? Se a gente usa quente, diminui o prazo de validade, tá? Do produto e também pode acabar estragando, tá bom? Então, vou levar pro fogo e volto aqui pra gente fazer a nossa massinha de chocolate. Prontinho, meninas, vamos lá. Lembrando, tá? Como eu já expliquei pra vocês, que todos esses ingredientes que eu vou utilizar agora, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Por quê? Porque eu pesei tudo, né, de acordo com a receita aqui que eu tenho, só que eu tô fazendo uma quantidade menor pra poder mostrar pra vocês, tá? Geralmente, nas minhas produções, eu faço uma quantidade maior. E eu não vou lembrar exatamente agora as quantidades pra te passar. Eu tenho aqui tudo certinho, tudo anotado, distribuído. Então, assim que eu finalizar, eu coloco na descrição aqui certinho pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos colocar aqui na batedeira a margarina e o açúcar. Vamos levar pra bater e depois a gente vai acrescentando os ovos um a um. Vamos lá. Primeiro aqui a margarina. Ah, uma observação importante. Eu falei pra vocês que a gente tá fazendo uma massa amanteigada, mas como eu já imagino que algumas meninas vão me perguntar se pode usar margarina, sim, você pode fazer a substituição da manteiga pela margarina, mas você vai garantir uma margarina de boa qualidade. No caso, uma margarina com 80% de lipídios, tá bom? E uma marca boa aí que você saiba que não vai comprometer a massa do seu bolo, tá? Usa uma margarina de boa qualidade, porque a gente já está substituindo a manteiga por margarina. Então, a gente precisa sim usar uma margarina de boa qualidade, tendo em vista que já é uma substituição, tá bom? Coloquei aqui a margarina, agora eu vou colocar o açúcar e vamos levar para bater. Vamos esperar formar um creme, para depois a gente acrescentar os ovos, né? Como eu já falei pra vocês. Prontinho, meninas, dei uma pausa aqui, ó, pra misturar, fazer a mistura juntamente com os ovos e vou voltar a bater, tá bom? Só pra raspar aqui essa lateral e vamos voltar a bater. Prontinho, agora que a nossa massa, o nosso creme, né, já está pronto, ó. Ele fica aqui nessa textura, não sei se vai dar pra ver bem, mas fica um creme branco, ó, bem branquinho e bem fofinho. Agora sim, a gente vai acrescentar a nossa farinha de trigo, que no caso aqui da minha já está peneirada, ó, farinha de trigo sem fermento.
E eu tenho aqui também, meninas, o chocolate em pó. Vou explicar pra vocês um pouquinho a respeito do chocolate. O chocolate em pó que eu estou utilizando é da marca Melken e ele tem 50% de cacau, tá? Aqui esse branquinho, meninas, é o fermento, tá? Que eu coloquei aqui, porque como eu vou adicionar o chocolate por último, então eu acrescentei o fermento. Mas eu tô falando a respeito do chocolate mesmo, tá? Eu tô usando um chocolate 50%, você pode utilizar para essa receita até 70% de cacau. Não recomendo que você faça o uso do 100% cacau, tá bom? Eu não faço, não recomendo, porque a sua massa pode ficar, e muito provavelmente vai ficar muito seca e dura, tá? Então, você respeita a quantidade e a proporção aqui do cacau no nosso chocolate, tá bom? Se você quiser acrescentar nessa receita, o cacau black, que é um cacau... como o próprio nome já diz, né? É um cacau bem escuro, preto, tá? Essa receita ficaria bem mais escura do que o que ela vai ficar. Você pode estar acrescentando, daí são 5 gramas de cacau black para essa receita. Não adianta colocar mais do que 5 gramas, porque como eu disse, quando você adiciona muito chocolate ou muito cacau na massa, ela acaba tendo uma reação e acaba ficando muito seca, quebradiça e dura, tá bom? É a reação do cacau ali dentro do bolo. Então, respeita as quantidades tudo certinho. Eu vou colocar aqui a opção de você estar acrescentando o cacau nessa receita. Eu não vou colocar, eu vou fazer só com chocolate. E aí, quem quiser, né, como eu disse, fazer uso, né, do cacau black, pode acrescentar aqui, tá bom? Eu vou colocando aqui aos poucos a farinha de trigo. Deixa eu tirar aqui da batedeira. Vou tirar aqui, afastar nossa batedeira. Que agora a gente não vai mais utilizar ela. Como eu disse pra vocês, a minha farinha já está peneirada. Eu vou pegar uma peneirinha só por conta do chocolate aqui, tá? Vamos lá. Vou trocar aqui o nosso batedor pelo fouet. O próprio batedor já daria certo você utilizar para misturar a massa, mas eu vou preferir trocar pelo fouet. A gente vai acrescentar aqui aos poucos o trigo. Coloquei aqui a metade. Mexe devagar, tá, meninas? Agora, vamos colocar um pouco de leite. Vamos intercalando ela com o leite. Leite e margarina em temperatura ambiente. Os ovos também, não tem nada gelado aqui, tá bom? Tudo em temperatura ambiente. Ó, a nossa massinha, ela vai ficar com aspecto de talhado. Pode continuar que o processo é esse mesmo. Está correto, está certinho. Deixa eu pegar aqui as minhas formas, trazer para perto de mim e aí a gente continua. Pronto, vamos lá, continuar. Vai mexendo aos poucos. Mais um pouco de farinha. Mais leite. Vamos mexendo até misturar bem. Prontinho. Vou colocar o restante da farinha. Já vou colocar aqui o chocolate juntamente com o fermento. Olha aqui a importância de você peneirar bem. A gente pode estar passando aqui, ó, levemente pela peneira. Mas esse aqui que ficou, realmente a gente vai descartar. Vou colocar o restante do leite. Misturar e tá pronta a nossa massinha. Meninas, troquei aqui o fouet pela espátula para poder misturar melhor. Ó. E agora a gente vai colocar nas formas pra assar. Ó, ela ainda tá com aspecto talhado, mas é normal, tá, meninas? Não se assustem, é normal.
Vou pegar aqui a minha balança pra gente poder pesar as quantidades que vai em cada forminha. A balança é fundamental para você ter esse controle de rendimento da sua massa, tá bom? Ó, vou colocar aqui. Então, assim você vai saber exatamente quanto de massa vai dentro da sua forminha para poder estar montando aí o seu mini bolo. Então, essa daqui, por exemplo, eu paguei R$22, tá? Em uma loja aqui mesmo da minha cidade. Na Shopee você também encontra com muita facilidade, com um preço muito bom. Então, vale a pena, se você não tem, investir em uma forminha. Até porque na hora da precificação, vai fazer diferença o rendimento da sua massa. Tá bom, meninas? Então, eu vou colocar aqui uma quantidade da nossa massa dentro da forminha. E vou mostrar pra vocês, quando eu achar que tá boa a quantidade, eu já mostro pra vocês. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui já estaria bom. Tá com 180 gramas, eu vou fechar as 200 gramas, tá? Opa, passou. Eu vou retirar porque eu não quero mais de 200 gramas aqui dentro. Então, vou retirar. Prontinho. Agora, eu vou colocar em outra forma. Deixa eu só organizar aqui, colocar na forminha maior. Enquanto isso, meninas, o meu forno, ele já está ligado. Tá na temperatura de 180 graus, tá? Então, antes de começar a bater sua massinha, você já liga o forno pra garantir que você não vai colocar a sua massa no forno frio, tá bom? Então, vamos lá. Ó, 200 gramas de massa de chocolate. Vamos para a próxima forminha, que essa aqui é uma forminha maior. Essa aqui é a forminha de 10 centímetros de diâmetro. E essa aqui é de 14 centímetros, tá? Então, só pra vocês entenderem o que eu tô fazendo aqui. Vamos colocar também uma quantidade aqui. Deixa eu ver. Ó, 239, 240 gramas, ó. Como é que eu sei que essa quantidade está boa? Porque eu pretendo tirar aqui 2 discos de massa depois de assado. Então, olhando aqui visualmente, para mim já é o suficiente. Para vocês que, né, não têm a mesma habilidade de conseguir já saber só olhando, é importante a gente pesar. Por isso que eu pesei para vocês, tá bom? Então, ó, uma forminha de 14 centímetros de diâmetro, 240 gramas de massa, vai nos render aqui 2 discos. Eu preciso tirar 2 discos aqui, por isso que eu coloquei essa quantidade, tá bom? Se você quer tirar mais discos aqui, aí você precisa colocar um pouquinho mais de massa. Mas eu não aconselho você encher essa forma, porque vai derramar. E também não aconselho você colocar ela aqui, ó. Porque aí pode acontecer do seu bolo crescer, 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 assar por fora e no meio ficar cru. O ideal é que para cada bolinho a gente divida em 2 formas. Mas, se você não tiver 2 formas para fazer, aí você vai assar uma quantidade de massa, depois você vai assar o restante. Para não correr o risco, como eu disse, da sua massa subir demais, como essa forma é comprida, ele vai subir, 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 subir. Quando chegar aqui, ele vai estar assado por fora e cru por dentro. Por isso que normalmente ele baixa, faz aquele furo no meio, tá? Então, o cuidado que você precisa ter com formas altas é justamente esse. Não leva até a borda. Meninas, até a borda seria até aqui, tá bom? Porque na borda mesmo vai transbordar, né? Mas não enche muito a sua forma, principalmente ela assim que é alta como essa, porque o seu bolo corre o risco de subir, 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 ó. Subir, depois ele afundar no meio, tá bom? Então, por isso que é recomendado você dividir em 2 forminhas. Se você não tem 2 forminhas, você vai assar um pouco de massa, tá? E depois você vai assar o restante dessa massa. Só que, para a massa ficar esperando você assar a primeira fornada e depois assar o restante, o que vai acontecer? Você precisa utilizar esse fermento aqui, ó. Porque esse fermento, ele só vai agir em contato com a temperatura lá do seu forno. Se você
usar outro tipo de fermento, ele vai simplesmente começar a agir assim que você adicionar ele na sua massa, tá? Então, dica de ouro aí pra vocês. Se o seu mini bolo, ele vai ter uma camada de recheio e 2 camadinhas de massa, aqui você já consegue transformar em um mini bolo. Ou, se o seu bolo vai ter, o seu mini bolo, né, vai ter 2 camadas de recheio e 3 camadas de massa, você também consegue tirar assando todo de uma vez, tá bom, meninas? Tem esse detalhe também. Então, assim, são muitas dicas, muitos detalhezinhos que eu sempre me preocupo de trazer para vocês terem a maior segurança na hora de produzir. Geralmente, quando a gente faz bolos altos, aqueles bolos muito altos, né, decorados, a gente assa em 2 formas, como eu acabei de explicar. Mas, se o seu bolo não é tão alto, se é um bolo mais baixinho, você pode assar ele todo aqui nessa forma, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar massa em outra forma, tá? Aqui eu quero tirar só 2 discos, mas eu vou colocar em outra forma, uma quantidade maior. E ao final, a gente vai tirar 2 discos aqui e 3 discos na outra forminha desse mesmo tamanho, pra você ver que é possível. Prontinho, meninas? Então, vamos lá. Aqui nós vamos tirar 2 discos de massa, tá? Porque eu quero transformar em um mini bolo de massinha dupla. Quer dizer... Prontinho, meninas? Aqui nós vamos tirar 2 discos de massa depois de assado, né? Porque eu quero fazer um bolinho de massa mista. Então, o meu mini bolo, ele vai ter 2 camadinhas de massa de chocolate e 2 camadas de massa branca. Vai ser um mini bolo misto, tá? Quero fazer para trazer de opção para vocês. E aqui a gente vai fazer, ó, vai pegar essa forminha e vai transformar toda a massa que for assada aqui dentro em um único mini bolo, tá? De chocolate. Então, deixa eu colocar aqui... Ligar a minha balança e vamos colocar uma quantidade maior de massa aqui dentro. $310. Deixa eu colocar mais um pouco, 330, eu vou fechar em 350 gramas. Opa, passou um pouquinho, vamos tirar aqui. Pronto, 357. Aqui a gente vai transformar, como eu já falei pra vocês, em um único bolo, mini bolo, com a massinha de chocolate, tá bom? Então, agora, eu vou reservar, lembra que eu falei que o fermento só age depois que ele vai pro forno? Então, eu vou reservar essas forminhas aqui ao lado e nós vamos bater a massa branca. A massa branca já tem aqui no canal pra vocês, eu vou deixar o link da aula aqui na descrição, é a mesma receita que eu vou usar aqui. E aí, quando eu for levar pro forno, eu levo todas de uma única vez, tanto essas aqui de chocolate como a massinha branca, pra não acontecer da gente abrir o nosso forno e depois ter que abrir novamente pra colocar a massinha branca, tá? Em um curto espaço de tempo, então vai prejudicar aqui as massinhas de chocolate, então a gente vai colocar tudo de uma vez. Prontinho, meninas, de volta aqui pra fazer a massa branca juntamente com vocês. E o processo da massa branca é exatamente o mesmo da massa de chocolate, tá bom? O que vai mudar é realmente somente o sabor, tá? Então, o processo aqui, margarina ou manteiga, tá? Juntamente com açúcar, bate, depois acrescenta os ovos e, por último, vamos intercalar a farinha de trigo com o leite e finalizar com o fermento. Depois de produzir essa massa, que, lembrando, já tem aqui no canal, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês acessarem, tá? Pra mim, não faz sentido reproduzir a mesma massa que eu já gravei aula pra vocês, porque é tudo igual, tá? Mas tô até explicando pra vocês, né? Que primeiro a gente coloca o açúcar juntamente com a manteiga, depois vai nessa ordem aqui que eu falei pra vocês. E eu vou preparar também uma massa chiffon, pra gente poder estar fazendo os nossos mini bolos aqui do curso. Porque eu quero que vocês não só saibam que dá certo, mas que vocês vejam que dá certo, tá bom? Então, eu vou só adiantar aqui os processos, até pra aula não ficar muito grande e não ficar cansativa. Vou adiantar aqui os processos e aí eu volto com vocês
pra gente fazer a pesagem, né? Nas formas, eu vou estar mudando aqui as forminhas que eu vou usar, ó. Eu tenho mais uma forma de 14 centímetros, que é pra fazer os dois discos, que vai compor aquele primeiro que eu fiz de chocolate, tá? E vou usar também a forma de 15 centímetros. Então, vou só adiantar, como eu disse aqui, a questão da massinha, que é igualzinho, tá, gente? Pode confiar, eu tô aqui com a maior seriedade pra trazer as coisas pra vocês, tudo direitinho. Mas eu também me preocupo de não deixar aulas muito grandes, cansativas, com conteúdo que eu já tenho aqui disponível, que vocês podem acessar lá pra ver o passo a passo, tá? Então, vou bater aqui, como eu já disse, volto aqui pra gente fazer a pesagem nas forminhas e, enfim, levar pro forno. Vou pegar aqui a minha balança, vamos colocar aqui, pesar 250 gramas. Aos poucos, para não passar. Pronto. Deu exatamente o que deu na massa de chocolate, né? 247 gramas, ó. Tá aqui. Essa aqui vai fazer duplinha com a massinha de chocolate que eu mostrei pra vocês. Agora, eu estou usando uma forma de aro 15 centímetros, tá bom? Ó, vou zerar aqui, já tá zerada. Agora, vamos colocar... ...326 gramas, ó, suficiente para tirar 2 discos, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa forminha pequena que tá aqui e vou colocar essa massinha pra gente aproveitar em algum mini bolinho. E aí, já deixa de dica pra vocês, tá? Que vocês podem estar congelando essa massa e ter massa à pronta entrega, quando você precisar. Ó, então, não vai dar... um bolinho completo, mas pelo menos você vai ter alguns discos aí à disposição para quando você precisar mais em cima da hora, a gente não vai desperdiçar essa massa, tá? A gente vai assar, depois a gente vai congelar. Ó. Pronto, deu 147 gramas e esse aqui passou um pouquinho, né? A gente poderia ter... igualado essas duas, passou algumas gramas aqui, né? Passou 4 gramas, a gente poderia tirar e colocar ali, mas para não interferir no peso, eu vou deixar assim mesmo. Então, aqui ficou com 147 gramas e a gente tá colocando para aproveitar. Daqui a pouco eu volto com vocês, quando essas massas estiverem todas assadas, para mostrar para vocês o resultado das nossas massas de hoje, tá? Meninas, acabei batendo aqui a nossa massinha chiffon. Essa massa que eu tô fazendo, que eu tô usando, é a mesma do bolo morango do amor, tá bom? Vou deixar no link aqui, ou na descrição, o link aqui pra vocês poderem acessar, tá? Porque nessa aula eu mostrei o passo a passo completinho da de chocolate, fiz a branca amanteigada e agora a gente vai fazer a chiffon amanteigada, que é a mesma que eu fiz no especial de 1000 inscritos, no bolo morango do amor. Peguei aqui essa forminha, agora eu vou colocar a massinha. E aí eu falo pra vocês a quantidade que eu utilizei aqui, tá bom? Vou fechar em 600 gramas. Prontinho. Ó. Dá pra ver daí? Dá. 600 gramas de massa. Agora, eu vou levar pra assar. As outras massas já estão prestes a sair do forno. E aí, quando estiver todas assadas, eu mostro pra vocês. Quando vocês acessarem lá a aula do bolo morango do amor, vocês vão perceber que a massinha é feita no liquidificador, tá bom? Então, eu fiz o mesmo processo, o mesmo passo a passo, só não gravei pra vocês porque já tem aqui no canal. Vou levar pra assar, quando finalizar, conforme prometido, trago aqui pra gente finalizar a aula de hoje. Meninas, eu acabei lembrando aqui que eu não expliquei pra vocês sobre como untar a forma.
Então, parei aqui um pouquinho para vir falar com vocês a respeito disso. Eu unto somente o fundo da minha forma, tá? Isso quando eu quero fazer massa para bolo decorado. Se for bolo vulcão, caseirinho, outro tipo de bolo, você pode sim untar a forma toda, mas aqui nesse caso a gente precisa que o nosso bolo depois de pronto fique reto. E para isso a gente precisa também ter discos de massa retos, nivelados. Então, a gente unta só o fundo, porque se a gente unta as laterais, o nosso bolo vai crescer sem agarrar aqui na lateral da forma. Ele cresce, mas ele solta da lateral da forma, porque está untada. E aí, pode acontecer do nosso bolo ficar assim, ó, inclinado, dar uma murchada nas laterais, porque simplesmente ele vem, e depois ele faz isso aqui, tá? Ele solta das laterais da forma. Então, fica aqui de dica pra vocês, sempre untar só o fundo. Aqui eu passei margarina e trigo, mas você pode usar papel manteiga, tá? Não precisa nem colocar nada, só o papelzinho manteiga. Pode usar também desmoldante, enfim, do jeito que você preferir aí, dá certo. Desmoldante, margarina com trigo, só a margarina também dá certo. Só que a margarina com trigo eu acho mais fácil de soltar. Se quiser usar papel manteiga, como eu disse, também dá certo, tá bom? Então, vim trazer aqui essa dica pra vocês, que eu acho que eu tinha esquecido de mostrar. E aí, é uma dica muito importante. Aqui, meninas, todas as massinhas já assadas, já finalizadas. Essas aqui são as amanteigadas brancas. Essa amanteigada de chocolate, ó, tá vendo que ela baixa um pouquinho no meio? Isso é normal, porque ela acabou crescendo, né? Eu perdi aqui um pouquinho do controle da quantidade, mesmo tendo bastante experiência, né? Mesmo fazendo isso aqui há muito tempo, eu ainda coloquei massa demais, e aí ele cresceu, o bolinho, ó, cresceu, tá bem fofinho, mas ele fez esse buraco no meio, tá? Então, por isso que eu falo pra vocês não colocar muita massa na forma. Essas duas aqui, ó, que ficou mais dourada, essa e essa, são as chiffon, tá? São as massas à base de óleo branca. Assou um pouquinho a mais, passou um pouquinho no forno, mas não tá queimada, tá? Só tá douradinha, e aí eu vou tirar essa peliculazinha de cima e deixar ela branquinha. Aqui mais de chocolate, né, que é a mesma daquela ali, e essas aqui são as brancas amanteigada. Temos também aqui a nossa calda, ó, que já tá pronta, como eu disse a vocês, é só ferver, desligou, ela tá aqui prontinha. E a aula de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom, meninas? Na próxima aula, a gente vai falar sobre recheios, tá? E eu vou ver se eu consigo também fazer a montagem desses mini bolo com vocês, tá bom? Caso eu não consiga na próxima aula, mas aí eu dou uma aula sobre recheios. E aí, na próxima, eu venho recheando com vocês. Mas vou fazer um esforço, vou fazer todo o possível para a gente conseguir falar sobre os recheios e eu conseguir rechear junto com vocês, tá bom? Então, a aula de hoje foi essa, espero que você tenha gostado. Deixa a sua dúvida aqui embaixo, tá? Caso tenha. Não esquece de curtir aqui a nossa aula, deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e deixar um comentário, tá bom? Eu vejo vocês na próxima aula, então. Um grande abraço e até lá!